Eu quero contar agora que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a criação de um novo Código Eleitoral que fragiliza a fiscalização dos partidos políticos e, em uma votação separada, aprovou novamente a instalação do voto impresso. Essa é uma vitória do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a aprovação da proposta de voto impresso foi por 14 votos a 12. A ideia já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal sob o argumento principal de haver risco de violação ao sigilo do voto. O projeto de lei complementar, como é o caso, não tem força para se sobrepor a decisões de caráter constitucional. A aprovação na comissão é uma espécie de etapa prévia à deliberação final no plenário do Senado. Depois, a proposta precisa de uma nova votação na Câmara, que analisará as alterações feitas pelos senadores. Na entrevista da última segunda-feira, o próprio pré-candidato Ronaldo Caiado falou que, se ele fosse presidente da República, ele defenderia a questão do voto impresso, porque entende que isso poderia pacificar também a situação aqui no país e diminuir um pouco essa divisão de ambos os grupos políticos que temos hoje. Mas o Supremo Tribunal Federal também já definiu como inconstitucional, porque isso violaria o segredo do voto, ou isso poderia pressionar a pessoa para que ela comprovasse para determinado candidato que de fato ela votou nele. Enfim, mais uma vez a gente está tendo uma disputa entre legislativo e judiciário. Alan Gani. Olha só, Evandro, grandes democracias do mundo têm o voto impresso. Eu acredito que um sistema misto seria a melhor solução. Ou seja, você tem o voto na urna, mas sai uma comprovação impressa dentro de uma caixa de vidro, não fica com ninguém. E caso seja necessário fazer uma recontagem, que se faça essa recontagem com o voto impresso. Agora vamos ver se essa pauta ganha tração, passou pela CCJ, se ganha tração no plenário, mas como você bem colocou, existe sempre o risco jurídico de chegar lá no Supremo e ser considerado inconstitucional. Inclusive, a gente já viu esse filme no passado. Inclusive, esse risco, pelo jeito, vai se consolidar novamente, Bruno Musa. Sem dúvida. Veja, vivemos tempos estranhos, né, Evandro? Acho que isso vem acontecendo, principalmente depois da pandemia. E eu quero te fazer uma pergunta. Esses tempos estranhos, neste caso especificamente, se dá pelos parlamentares tentarem aprovar novamente uma proposta sabendo que ela já foi considerada inconstitucional, ou pelo Supremo Tribunal Federal colocar uma inconstitucionalidade numa proposta que é debatida e defendida pelos parlamentares? Qual é teu ponto? Na minha opinião, nessa segunda parte. E por que eu digo isso? Porque nesses tempos estranhos que eu estava mencionando, parece que nós criamos determinadas pautas, ou que foram criadas determinadas pautas, que sequer podem ser debatidas. Nós vivemos tempos onde cancelar é mais importante do que debater. A gente quer, ou melhor, alguns burocratas de turno querem matar o senso crítico, que a gente deixe de pensar, de refletir, de debater, que é o que trouxe a sociedade ao seu desenvolvimento, debater ideias diferentes. Agora não, determinadas pautas foram colocadas como obrigatórias de serem ali, mantidas em sigilo, e essa é uma delas. Então por que colocar na inconstitucionalidade se é uma pauta que pode e deve ser debatida, como principais países e democracias de verdade do mundo possuem o voto impresso? Como o próprio Alan Gani falou, coloca lá na caixinha, sai, e se precisar de uma auditoria, aí sim você tem como é que chama? A comprovação. Agora, por que não podemos debater isso? Porque é que um determinado sistema é inviolável quando a gente percebe que até o Banco Central teve um roubo de alguns bilhões há poucos dias atrás. Ou seja, nada é inviolável, porque faz parte da própria tecnologia. E por que não podemos debater? Parece que a gente vive esses tempos estranhos, onde o senso comum cria-se uma ideia, onde nós temos que concordar porque é senso comum. Ou seja, não podemos ir contra o establishment e contra o status quo. E eu sou contrário a isso amplamente. Piperno, você acha que estamos vivendo tempos estranhos também relacionados a esse tema? Não, eu acho que em relação a esse tema estamos sim, porque de novo a gente olha com um viés de total retrocesso, né? Algo que começou a ser deixado para trás lá em 1996, né, quando o Brasil iniciou o uso da urna eletrônica. E vejam só, né, todo mundo que está aí votando esse negócio foi eleito pelo voto eletrônico. As governistas e oposicionistas. Um presidente da República foi eleito em 2018, um presidente de direita, pelo voto eletrônico, e um esquerdista foi eleito em 2022. E mais, é sempre importante a gente assinalar que quem chegou a receber
um hacker suspeito, que tinha uma tremenda capivara, né, um condenado, foi justamente o grupo político que agora ataca, né, desde já de alguns anos para cá, ataca o voto eletrônico. Então, é tudo muito suspeito. Ô Zé Maria Trindade, conta para mim que movimento é esse que quis ressuscitar essa história do voto impresso, já sabendo que há tamanha, digamos assim, discussão em cima disso. Discussão que aconteceu lá atrás, que por um momento ficou ali debaixo do tapete e que de repente agora volta colocando ou descolando ainda mais a possibilidade de uma relação pacífica entre o judiciário e o legislativo. Olha, é um assunto técnico, né? É um debate técnico que acabou virando ideológico e dá a impressão de que era um discurso mesmo para justificar qualquer possibilidade de não aceitar o resultado de uma eleição. Cine, olha, na eleição da Dilma contra o Aécio, eu fiquei desconfiado, porque de repente os votos que eram pró-Aécio foram desmontados e a Dilma ganhou, uma diferença pequena. E aí eu recebi a autorização, ninguém se preocupava com isso, recebi uma autorização do presidente do TSE, entrei no sistema lá com os técnicos e me explicaram como funciona o sistema de voto eletrônico no Brasil, como funcionam as urnas. E fiquei assustado. Os candidatos não sabiam como a coisa funcionava. Todo mundo acreditava e não. Aí veio o Carlos Sampaio, deputado federal por São Paulo, que foi o diretor jurídico da campanha do Aécio. Ele contratou técnicos de Israel e Estados Unidos que vieram aqui para o Brasil, tiveram acesso a todo o sistema e elaboraram um relatório. Eu li o relatório é aberto. Não existe a possibilidade de comprovar irregularidades. O sistema, ele é solto. Eu aprendi que a urna é uma calculadora metida à besta. Ela só soma. Ela é uma somadora de votos. Não existe essa história de caixa preta no Tribunal Superior Eleitoral para apuração. Quem apura é a urna. Terminou a eleição, a urna, a própria urna, apura e imprime. O voto é impresso. Imprime, prega na porta e depois entrega um impresso para cada um dos integrantes, secretário, fiscais, são 7 impressões. Uma cidade de 200 mil habitantes, até 1 minuto depois, 2 minutos depois de terminada a eleição, todo mundo já está comemorando com o prefeito, vereador. Por quê? Porque alguém soma cada uma urna, quem apura é a urna. Só vem aqui para o TSE esse resultado. Se você quiser saber qual foi o resultado da sua urna, em qualquer parte do país, entra no site do TSE, que apenas explicita, ou seja, coloca lá. Mas acontece o seguinte, eu ouvi tanto isso, discuti tanto isso, que acho irracional esse debate. Acho irracional. Agora é o seguinte, a Alemanha passou por esse debate. E a conclusão lá é o seguinte, o voto eletrônico é seguro, mas provoca esse tipo de debate. E, em nome desse debate, se faz o voto impresso, né? Então, acho que o Caiado quis dizer uma coisa que eu concordo. Ele acredita em urna, ele disse que perdeu 2 eleições com voto impresso. E as outras todas ele ganhou com voto eletrônico. Os deputados do PL, a bancada do PL, olha o Tarcísio em São Paulo, olha aqui em Brasília a Bia Kicis, né? Que falam mal do voto eletrônico. Todos ganharam, né? Então, assim, mas é preciso fazer o voto impresso para acabar com esse debate. A eleição tem que convencer o que ganhou e o que perdeu, não pode ser só um lado, não. Aqui no Brasil, quem não ficou convencido foi quem ganhou, né? Exatamente, Zé, o que não faria sentido, mas é interessante você trazer mais esse trecho, né, do governador Ronaldo Caiado, que representaria essa fatia que defende o voto impresso, porque ele fala, eu sou um admirador do processo eleitoral brasileiro, eu sou um admirador da urna eletrônica, mas eu entendo que se houver a necessidade de defender o voto impresso para pacificar o país, eu o faria, assim como ele diz que defenderia também a anistia se fosse necessário para, mais uma vez, pacificar politicamente o país. Então é a defesa de ideias que pudessem diminuir a discussão e não necessariamente uma contrariedade ao sistema que existe hoje. Essa foi a definição apontada pelo governador Ronaldo Caiado e que agora também é destacada aqui pelo nosso amigo Zé. Por que você está com essa cara de dúvida, Piperno? Diga. Não, porque que ia ser o mais esfarrapado é o eleitor mais conservador, né? Ou seja, eu defendo a anistia se esse for o preço. Não, quer dizer, não, veja,
Por que anistia? Né? Há alguma condição objetiva para isso? Há alguma questão? Não há. Quer dizer, cumpra a lei, prende ou solta, ou absolve. Quer dizer, outra coisa, o voto eletrônico, se for para pacificar o país, quer dizer, que tal voto a gente pensar... Não, então, mas que tal nós nos limitarmos a cumprir dispositivos constitucionais? Quer comentar algo, Bruno, para arrematar? Não, eu acho que... Você acha que há algum problema em cumprir os dispositivos que já existem? Não, de forma nenhuma. Se ele está lá, foi aprovado, tem que cumprir. Mas eu acho que faz sentido debater para mudar se você não está de acordo, como eu sempre prego. Eu vou contra a Constituição de 88 em grande parte dela. Mas eu acho que se ela está lá em vigência, a gente tem que cumprir. O que nós estamos vivendo é uma falta de previsão constitucional, uma instabilidade jurídica que acarreta, na minha área econômica de investimentos, afeta diretamente. Então, o meu grande ponto é por que não podemos debater o que queremos mudar da Constituição ou teremos que ficar eternamente com ela? O Brasil já passou, acho que, por 6 constituições, não é isso? Por que não podemos debater para mudar? Em relação à anistia, eu respondo aqui pelo governador Caiado, Piperno, é o seguinte, há graves problemas processuais, né? Você teve ali problemas no processo, então... por exemplo, estou me referindo ao dia 8 de janeiro, num primeiro momento, não houve individualização de condutas, imagens sumiram, pessoas foram presas de acordo com a sua orientação ideológica em rede social, de acordo ali que foi mostrado pela Vaza Toga e tal. Então, veja, da mesma maneira que a Lava Jato foi anulada também pelo mesmo argumento de erros processuais, no final das contas foi isso, também deveria ser anulada por conta disso. Em relação ao voto impresso, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Ou seja, garantir a transparência. Finaliza aí, Piperno, que eu tenho que sair. Olha que coisa cômoda, né? Olha, então é o seguinte, vamos arrumar uma anistia, impunidade total. Não é impunidade não, porque houve erros processuais. E há uma discussão se foi ou não golpe aquilo.